Você quer aprender uma série de recursos do software QGIS que podem facilitar muito a sua vida ao trabalhar com dados alfanuméricos? Esse é o tema desse nosso vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Anderson Medeiros, fundador da QlikGel, e nessa aula eu vou ensinar para você uma série de funcionalidades do software QGIS que podem ajudar você, inclusive, a resolver problemas ao trabalhar com a tabela de atributos do seu dado geoespacial. Então, se esse assunto lhe interessa, quero convidar você desde já que, por acaso, ainda não está inscrito aqui no nosso canal, para inscrever-se agora, gratuitamente, e ativar as notificações, ativar o sininho, para ser avisado sempre que publicarmos um novo conteúdo. Além disso, se o que vamos ensinar aqui for útil para você, se lhe ajudar de alguma maneira, por favor, não esqueça, deixe o seu like e compartilhe sem moderação esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas interessadas em produção de mapas, geoprocessamento e geotecnologias em geral. Olha só, talvez nesse momento você está olhando para a tela e está sem entender ainda o que significam esses quadros que estão aparecendo aí. Vídeos anteriores, parte 1 e parte 2. Deixa eu explicar. É o seguinte, parte 1 se refere a esse vídeo aqui. E a parte 2 é o próximo vídeo que será publicado aqui no nosso canal, onde nós vamos estar explicando, como eu já disse, algumas funcionalidades para você trabalhar com a tabela de atributos e assim facilitar a sua vida e resolver alguns problemas. Mas eu não posso deixar de destacar que já existe aqui no acervo do nosso canal muito conteúdo útil para quem quer aprender a trabalhar com a tabela de atributos de uma maneira mais eficiente e também resolver algumas dificuldades que surgem ao longo do caminho da produção de um mapa ou então de alguma operação em geoprocessamento usando dados alfanuméricos. E eu vou apresentar para você agora uma breve lista de conteúdos que você vai encontrar aqui no canal que também tem relação com a tabela de atributos. Para facilitar de você maratonar todos esses vídeos que estão listados aqui na tela, você pode conferir os links que estão na descrição desse vídeo. Mas deixa eu já dar uma visão do que você vai encontrar em cada um deles. Primeiramente, veja que eu coloquei aí o conteúdo sobre concatenação de campos da tabela de atributos com QGIS. Para que isso serve? Imagina a situação onde você tem várias colunas na sua tabela de atributos e você quer formar uma nova coluna, onde ela vai ser a combinação de informações que estão em outros campos da tabela. Então você pode combinar ou concatenar esses campos na sua tabela de atributos. Mais detalhes você vai entender assistindo o vídeo. Também nesse segundo conteúdo, que é bastante procurado aqui no canal, vamos explicar sobre como corrigir problemas de codificação na tabela de atributos no QGIS. Já aconteceu com você de, ao abrir a tabela de dados alfanuméricos no programa, aparecerem alguns caracteres especiais no lugar dos acentos? Por exemplo, onde deveria ter um acento agudo ou um acento circunflexo, aparece uma interrogação, outro caractere que não é comum, que não deveria estar ali, e sim uma letra com seu acento. Já aconteceu com você? Nesse vídeo eu ensino como corrigir esse tipo de problema com poucos cliques. Vale a pena você conferir. Além disso, um outro problema comum e que nós já ensinamos como resolver aqui no nosso canal é como converter dados textuais em valores numéricos. Não tem como você construir um mapa temático de valores quantitativos, que o QGIS chama de graduados, se a sua coluna com dado que você quer espacializar estiver sendo interpretado pelo programa como um dado textual. Então, como converter um dado textual para dados numéricos? Então é isso que você vai aprender nesse nosso vídeo também listado e o link está na descrição do vídeo. E também nós ensinamos como você pode unir dados tabulares com a sua base cartográfica para aí sim construir seus mapas temáticos. Vale a pena conferir uma aula completa de como você pode fazer essa união, que é conhecida como a função Join. Todos esses links estão na descrição do vídeo. Mas vale lembrar também que você vai encontrar bastante conteúdo nos cards na parte superior, no izinho que fica aqui no topo do vídeo. Combinado assim? Vamos então ao conteúdo desse vídeo que você vai aprender. Para esse vídeo aqui, eu decidi ensinar 3 recursos ligados à tabela de atributos. Primeiramente, vou ensinar como usar a funcionalidade de acoplar a tabela de atributos na sua interface do QGIS. Depois disso, vamos ver como criar campos com base em cálculos envolvendo outras colunas da tabela. E por fim, como criar um campo de identificador único. Então vamos lá para o QGIS aprender passo a passo esses procedimentos. Já estamos aqui em um projeto no software QGIS
E o primeiro recurso que vamos aprender a utilizar é o de acoplar a tabela de atributos na interface do programa. Em versões anteriores, isso era chamado de alternar o modo flutuante da tabela de atributos. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo ensinando a fazer isso em versões anteriores do programa. Mas o que eu quero destacar para vocês é que quando se fala de acoplar a tabela, basicamente é deixar ela da forma como você está visualizando nesse momento. Veja que a tabela não está flutuante, mas sim ela está fixa aqui na interface, onde você pode diminuir o tamanho que ela ocupa na área de visualização ou então aumentar de acordo com o seu interesse. Basta você movimentar. Então, como é que você pode deixar a tabela dessa maneira aqui? Bom, eu vou desacoplar a tabela para depois mostrar o processo inverso. Olha só, tudo depende deste ícone que está localizado aqui no final da barra de ferramentas que fica dentro da tabela. Eu vou clicar nele, nessa ferramenta de acoplar janela da tabela de atributos. Quando eu clico, ele solta a tabela. Então, basicamente, se você quer que a sua tabela fique daquela maneira, muitos usuários acham mais prático para poder consultar ao mesmo tempo a tabela e a base cartográfica, você basta vir aqui neste último ícone da barra de ferramentas que fica aqui dentro e clicar nele. Quando você clica, ele já vai acoplar. E assim você tem ao mesmo tempo a visualização da sua tabela e dos seus dados vetoriais. Isso pode facilitar a sua vida porque em alguns momentos você vai alternar entre janelas do programa ou então abrir uma janela para executar algum procedimento específico e a sua tabela de atributos pode ficar minimizada. Fazendo dessa maneira aqui, que você está vendo a tabela acoplada à nossa interface, você não corre o risco da tabela ser minimizada. Você pode ter controle total do tamanho que ela vai ocupar na área de visualização. Logicamente, isso vai depender do que você está fazendo, além de gosto pessoal, logicamente. Então, aprendemos aqui um recurso básico que pode ajudar você nas suas análises da tabela de atributos. Vamos então aprender agora a segunda operação para essa aula, que é a realização de cálculos na tabela de atributos utilizando outros campos existentes. Para exemplificar esse tipo de recurso ligado à tabela de atributos, visualize a seguinte situação nessa tabela aqui do nosso exemplo. Nós temos a seguinte demanda. Nós queremos criar uma coluna que tem informação da densidade demográfica desses municípios que estão sendo mapeados aqui no nosso projeto. Perceba que na nossa tabela de atributos nós não temos nenhuma coluna que tenha informação da densidade demográfica. Mas você sabe como é que se calcula a densidade demográfica de um local? Nós pegamos a população total daquela região e dividimos pela área onde ela está distribuída, quer seja o município, o estado, enfim, a unidade que você estiver trabalhando ali de área. Então, nesse caso, nós temos aqui na nossa tabela as informações necessárias para calcular a densidade demográfica. Percebeu isso? Nós temos aqui a coluna POP total, que tem a informação da população da região, no caso a população de cada um dos municípios, e nós temos aqui a coluna área _ KM2, que se refere à área em quilômetros quadrados para cada um dos municípios da nossa área de estudo. Com base nessas duas informações, você concorda que nós conseguimos calcular a densidade demográfica? É isso que nós vamos fazer a partir de agora. Para isso, a sua camada tem que estar em modo de edição. Lembrando que para a camada ficar em modo de edição, ou você clica nela com o botão direito e escolhe a opção Alternar Edição, ou você também pode usar este ícone que fica na barra de ferramentas, ou ainda pela tabela de atributos, você pode clicar nesse primeiro ícone, que é o ícone em forma de lápis, Alternar Modo de Edição. Quando fazemos isso, veja que quando nós fazemos isso, automaticamente já aparece um lápis desenhado ao lado do nome da nossa camada, indicando que ela já foi alternada para o modo de edição. Então, o passo seguinte é abrir a calculadora de campos, que é esse ícone que nós temos aqui na tabela, abrir calculadora de campo, ou então o atalho do teclado Ctrl+I. Vamos abrir aqui a calculadora. Basicamente, a calculadora de campos, caso você não tenha contato com ela ainda, resumidamente ela serve para quê? Ela serve para você criar novas colunas ou atualizar campos que já existam de uma forma automatizada. Resumindo, é isso. Então, nesse caso aqui, nós vamos criar um novo campo. Esse campo eu vou chamar de dense, ou seja, relacionado com densidade. Vou botar aqui o nome, dense. E eu vou criar esse campo como sendo do tipo decimal real.
Afinal, nós vamos fazer aqui uma divisão do valor da população pela área onde ela está distribuída, no caso aqui a área de cada um dos municípios. Logicamente pode ser que dê um valor quebrado, um valor com casas decimais. Então vou usar aqui um número decimal. Com respeito ao comprimento do campo, eu posso colocar aqui 6 dígitos de comprimento e a precisão para mim apenas 2 já é o suficiente. Tá bom? Então 6 e 2 apenas para exemplificar aqui nesse cálculo. Na sequência, aqui na lista de funções, nós vamos procurar campos e valores e vamos encontrar aqui os 2 campos que nós vamos utilizar. Primeiramente, vai ser o campo POP total, que nesse caso aqui tem a população total de cada município. Vou dar um duplo clique, ele aparece aqui. Depois, eu vou usar esse símbolo da barra. Pode-se também utilizar a barra do teclado, que você tem o símbolo da barra. Cuidado para não usar a contrabarra, tá bom? Tem que ser essa barra igual a que está aparecendo aqui. Divisão como operador. E depois eu dou um duplo clique na coluna, no nome da coluna que tem área KM2, que é a minha área em quilômetros quadrados. Feito isso, note que já aparece aqui uma prévia de saída, indicando qual é uma das densidades demográficas. Aqui ficou na casa de 6,7. E quando eu clicar em OK, você vai perceber que simples assim vai aparecer aqui uma coluna com a informação da densidade demográfica. Vou clicar aqui em OK. Já criou a coluna. Você pode mover aqui a barra de rolagem, por exemplo, para visualizar. Então nós temos aqui a densidade demográfica para cada um desses municípios, ou seja, fizemos o cálculo utilizando colunas que já existiam na nossa tabela de atributos. Ou seja, você pode aplicar essa mesma ideia que fizemos aqui para desenvolver o cálculo de outras variáveis que você tem para a sua tabela. Aqui é apenas para exemplificar o potencial de cálculo matemático que você tem dentro da própria tabela de atributos usando a calculadora de campos. Você pode observar que nesse exemplo a densidade variou de 6,71 até 186,40. A variação foi essa, 6,71 até 186,40 no município, no caso aqui de Patos, que é o mais populoso aqui da região e também tem aí a maior densidade. Bom, vamos agora aprender o terceiro recurso que nós falamos para essa aula aqui. Por diversas vezes eu já recebi perguntas e também já encontrei em vários fóruns da internet que eu acompanho as pessoas questionando como criar um campo que tenha um identificador único, uma sequência, 1, 2, 3, 4, 5, um para cada registro da nossa tabela de atributos. E fazer isso é muito simples. Olha só, a nossa camada continua em modo de edição. Eu vou abrir mais uma vez a nossa calculadora de campos. E agora nós vamos criar um novo campo que vamos chamar aqui nesse exemplo de ID. É o campo identificador. Você poderia usar qualquer palavra, qualquer nome que tenha até 10 caracteres. Nesse caso aqui, ele vai ser do tipo inteiro. Então nós não queremos trabalhar com números decimais. O comprimento do campo de saída, como aqui nós temos apenas 14 feições, não há razão para ter mais do que 2 de comprimento, ou seja, 2 dígitos de comprimento. Se você tivesse mais de 100 feições, você poderia trabalhar com 3 dígitos e assim por diante. E na sequência, aqui na lista de funções, você pode tanto procurar aqui em registro e pegar a opção cifrão ID, e você pode dar um duplo clique para que ele apareça aqui, ou então você pode aqui na caixa de busca digitar ID e ele iria aparecer e você poderia dar um duplo clique aqui nele também. Então basta aparecer aqui a função cifrão ID. Você vai perceber que quando eu clicar em OK, então vai ser criado o campo com esse identificador. Vou clicar aqui em OK, ele fecha a calculadora e já criou aqui ó, o campo ID. Lembrando que quando ele vai criar o identificador, ele cria a partir do 0. No caso aqui, como temos 14 feições, fica do 0 até o 13. E assim nós aprendemos algumas funcionalidades iniciais que podem facilitar a sua vida no dia a dia ao trabalhar com tabelas de atributos. Não deixe de ver os conteúdos que nós recomendamos nos cards e também na descrição do vídeo. Maratone mesmo, pessoal, esse conteúdo para você aprender mais e mais. E não perca no próximo vídeo a sequência dessa aula, onde vamos aprender ainda mais funcionalidades de como trabalhar melhor com a tabela de atributos no software QGIS. Em caso de dúvidas, não esqueça, deixe aqui o seu comentário, eu vou fazer o máximo para responder a todos eles. E claro, também, se você acompanha nossos vídeos, você tem aprendido bastante com eles, por que não recomendar para um amigo seu?
Ajude o canal a crescer cada vez mais. Nós já somos o maior canal brasileiro de geotecnologias no Brasil em número de inscritos, mas se você ajudar um amigo seu a nos conhecer, ainda mais pessoas vão se beneficiar desse nosso conteúdo. Vejo você então na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, sobre a parte 2 relacionada com a tabela de atributos no software QGIS.